Boa noite, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Paz do Senhor Jesus esteja convosco. Nós possamos ter um momento de comunhão aqui, falar um pouco da palavra de Deus, na nossa live Fé. Que o Senhor possa nos dirigir em meio a nossa vida, o nosso dia a dia, aquilo que nós vamos fazer para a glória de Deus em nome de Jesus. Guardando aí meus irmãos entrarem aí, para a gente compartilhar a palavra de Deus. Entrou alguém ali, eu não sei quem é ainda, mas vai entrando o pessoal e a gente vai dirigindo aí os acontecimentos. A irmã Simone, pode ser, irmã Simone, Deus abençoe. Entrou mais gente ali, eu não sei quem é. Irmão Alessandro, pode ser, irmão Alessandro, na bênção. Glória a Deus pela vida de vocês que já estão entrando aí. E já a gente vai iniciar. Silvia Duran, paz, Senhor Silvia. Minha mamãe, paz, Senhor Mames, Deus abençoe. Vai entrando o pessoal aí e a gente vai já compartilhar a palavra de Deus, princípios espirituais importantes para que a gente possa ser abençoado, viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Vamos orar, pessoal? Vamos apresentar nosso momento aqui. Chegou mais gente ali, não sei quem é. Conforme vai chegando eu vou saudando aí. Mas enquanto isso, vamos orando, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, nessa live, pedindo, Senhor, o Teu favor sobre a nossa vida, o Teu favor misericordioso. Ó Pai, em nome de Jesus, nenhum mal, nenhuma atuação diabólica, nenhuma obra das trevas tem poder sobre as nossas vidas. Nós já repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa dirigir, Senhor, a minha vida aqui agora, para que eu possa falar, Senhor, o que está no Teu coração, ó Pai, para a edificação da vida, Senhor, dos meus irmãos que vão ouvir essa live, daqueles que se dispõem, Senhor, a estar nessa segunda-feira buscando o Senhor, buscando a presença do Espírito Santo, buscando a presença de Deus. Ó Pai, que o Senhor possa tomar o caminho, Senhor, daquilo que é necessário para que nós possamos viver uma vida que vale a pena viver na terra dos viventes. Ó Pai, obedecendo a Tua voz, obedecendo a Tua palavra, obedecendo o Espírito Santo, porque é nisso que está a bênção, é nisso que está a vitória, em obedecer, em se colocar em obediência. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor. Dirige, Senhor, a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai, que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Quem quer isso diz amém. Glória a Deus por isso, amém, amém. Louvado seja Deus. Mateus Alves entrou ali no Instagram. Grande abraço, Mateus, a paz do Senhor, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Também estou vendo aqui, irmão Belinho, paz do Senhor Belinho. Louvado seja Deus, né? O Senhor deu vitória aí, glória a Deus por isso, mais uma vez, né? Deus é um Deus de vitória. Irmã Cleide, paz do Senhor também, irmã Cleide, que Deus abençoe. Ana Paula, paz do Senhor, Deus abençoe. Eu vou pedir aí para meus irmãos aí, compartilhe essa live aí, amados, para que nós possamos levar a palavra de Deus para mais pessoas, para ser bênção, né? Grande abraço de Mateusão, tamo junto. Vamos lá então, que vai ser bênção, hein? Live abençoada aí, para a glória de Deus. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Vou ler aqui em Filipenses capítulo 2, é um texto que eu amo muito, esse texto, muito mesmo. E esse texto aqui tem um ensino muito grande da pessoa de Jesus para nós, e é sobre isso que nós vamos falar, né? Entendam, amados e queridos irmãos, o que acontece, né?
Nós estamos ministrando live fé, nós falamos sobre fé. Mas dentro dessa fé, existem princípios que nós precisamos entender para que as coisas funcionem na nossa vida. Há princípios que nós precisamos compreender. Porque às vezes a gente quer orar, quer expulsar o demônio, quer usar a fé, quer fazer várias coisas, mas não é só sobre isso. Nós precisamos também ter a compreensão dos princípios espirituais que estão em cada área, em cada área da nossa vida, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos aprender e praticar esses princípios para que isso seja uma realidade, porque uma coisa que eu aprendi, já vamos ler. Uma coisa que eu aprendi, eu me lembro de uma fase da minha vida que eu ia na igreja, lá, voltando para Jesus em Maringá, quando a gente voltamos para Cristo, que eu ia num domingo à noite, por exemplo, e eu ouvi o pastor trazendo uma mensagem maravilhosa sobre fé, que Deus abençoa, que Deus transforma, talvez uma mensagem parecida com aquela que eu preguei ontem, né? E a gente ouvia aquelas mensagens maravilhosas, Pedro Marquese, paz Senhor, seja bem-vindo, Deus abençoe. E a gente ouvia aquelas mensagens maravilhosas, aquelas mensagens que Deus transforma, que Deus faz obra, que Deus é maravilhoso, e realmente Deus transforma, e Deus é poderoso, e Deus é maravilhoso. Tudo isso é verdade, nós estamos falando de uma verdade. Só que o que acontecia? Eu ouvia a palavra no domingo, segunda-feira ainda estava indo bem, né? Fazendo ali, procurando fazer. Rogério, grande abraço, Deus abençoe. Rogério, lá de Américo de Campos, Rogério e a Mara Martioli de Américo de Campos. Ó, João, meu filho, meu primogênito, Deus abençoe. E nós estávamos lá, chegamos lá, então eu ia na igreja, né, aquela fase de libertação, né, aquela fase de transformação que o Senhor estava fazendo na minha vida. Então eu ia na igreja no domingo, ouvia aquelas mensagens maravilhosas, ouvia aqueles pregações lindas sobre fé, sobre transformação, sobre bênção e tal. E eu saía na segunda-feira para vender com aquela, né, toda aquela palavra no coração. Só que, na verdade, o que acontecia é que eu não queria colocar os princípios em prática. Então, o que acontece com muita gente, principalmente estamos falando de fé, lá de fé, né? O que acontece com muita gente é que as pessoas, elas querem receber um milagre através da fé. Elas querem orar e o enfermo ser curado, elas querem que Deus prospere, elas querem muita coisa. Porém, muitas vezes, para que essas bênçãos cheguem na nossa vida, nós precisamos entender os princípios que nos levam a essas bênçãos que nós queremos ter e viver. Existem princípios espirituais para que essas bênçãos cheguem à nossa vida, e que se eles forem desprezados, por maior que seja a fé que a gente tenha, você pode ter uma fé, extraordinária, mas se você desprezar princípios, Deus não pode fazer, não é por falta de fé, porque diz a palavra do Senhor assim: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Então esses princípios, eles precisam ser observados, eles precisam ser analisados com a nossa vida, sobre as nossas vidas, para que a gente coloque em prática os princípios e aí possamos ver as bênçãos do Senhor acontecer na nossa vida. Márcia, paz Senhor, Deus abençoe. A prima da minha esposa entrou ali também. Olha lá, Filipenses, livro de Filipenses, escute isso, ó. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo,
e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha essa palavra. Contudo foi por causa disso, olha o final disso aqui, ó. Contudo foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra. Já nós vamos falar sobre isso mais profundamente. A humildade, ela precede a honra. E antes da honra, também vem a humilhação. É duro, ninguém quer passar por humilhação, né? Se você parar para pensar, quem é que quer passar por humilhação? Ninguém quer ser humilhado, ninguém quer passar por humilhação. Humilhação é um negócio que todo mundo corre, ninguém quer passar, né? Se você parar para pensar, se você olhar na Bíblia, quando José do Egito, por exemplo, até ele chegar na promessa do governo, ele passou por humilhação. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi lançado numa cisterna. Natanael, Felipe, paz do Senhor, Deus abençoe. Ele foi acusado injustamente, ele foi lançado na prisão, e em todos os lugares que ele passou, ele agiu corretamente, ele agiu honestamente, de maneira séria, de maneira compromissada com Deus, de maneira que tinha relacionamento com Deus. Se ele não tivesse relacionamento com Deus, ele não ia aguentar, ele não ia suportar. Ele só suportou porque ele tinha relacionamento com Deus. Leila, paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo. Ele só suportou, José só suportou os processos porque ele tinha relacionamento com Deus, uma intimidade muito grande com Deus. Você vê, cada etapa ele passou. Entenda, quando alguém vê a história de José, por exemplo, a pessoa fala assim, olhando na Bíblia, você está lendo o texto fica com 10, 15 minutos, uma hora que seja, você lê todo o assunto. Mas José começou a passar pelo processo com 17 anos de idade. José do Egito, né? 17 anos de idade ele começou a passar um processo, e ele foi até os 30, 17 anos, e fiel, né? Ontem eu preguei sobre a aliança aqui, e eu disse sobre os dois lados da aliança, né? Como é terrível e poderoso você ser aliançado com Deus, você se aliançar com Deus, porque o lado de lá não falha, que é o lado de Deus. Aliança tem dois lados, o lado de Deus não falha, não peca, não erra, não mente. Ele é sempre fiel àquilo que ele fala e faz. Então cabe a nós caminhar nesse caminho aí, não perfeito, nós não somos perfeitos, mas pelo menos aprovado. Então o que acontece? Se você parar para olhar Jesus ele se humilhou. A Bíblia fala que ele se humilhou, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, vindo em figura humana, tomando a forma de servo, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, precisava cumprir um processo, precisava se cumprir o processo de Jesus na cruz, precisava acontecer aquilo. Tanto é que Jesus orou: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, todavia seja feita a tua vontade. Então ali havia um processo necessário, e Jesus, para que cumprisse tudo que estava escrito na Escritura a respeito dele, precisava que ele se entregasse. E Jesus, ele se humilha até a morte de cruz, ou seja, ele realmente se humilhou em obediência a Deus. E eu disse que a humildade ela precede a honra, e Jesus ele foi humilhado ao extremo, foi cuspido, foi ultrajado, envergonhado,
chicoteado, traído, negado, tudo isso Jesus passou. Todas essas informações Jesus passou. Era um processo que ele tinha que passar. E dentro desse processo que ele tinha que passar, ele suportou o processo. Ele suportou o processo. Assim como José do Egito, que é um tipo de Cristo. Eu tenho explicado aqui, quem faz o curso aqui de terça-feira comigo aqui de Escola Teológica e Apocalipse, aí, aprendendo sobre Apocalipse, aprofundando em algumas áreas de teologia aí na terça-feira aqui na igreja. O personagem na Bíblia original é o antítipo. Antítipo se trata do personagem original na Bíblia. E o tipo é aquele personagem que ele é figura, é algo parecido, tem características muito próximas que apontam para a característica original. José do Egito foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30. José do Egito começa seu ministério com 30 anos, Jesus começa seu ministério com 30 anos. Jesus é traído pelos seus irmãos, por aqueles que estavam com ele. José foi traído pelos seus irmãos. José sofreu injustamente, Jesus sofreu injustamente. José foi exaltado, foi governador, Jesus foi exaltado, foi dado a ele um nome que é sobre todo nome. Ao som desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, governo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Cristo. Então esse processo ele é necessário, Você sabe por quê? Que muitas vezes Deus permite que a gente em algum momento seja humilhado e até precedendo a honra, como eu disse aqui, porque é o seguinte: às vezes Deus quer nos abençoar, quer nos abrir o bom celeiro dele, quer abrir portas para nós, quer nos fazer pessoas de visual, que as pessoas veem, conhecidas, por exemplo, etc. E se a gente não tiver passado pela humilhação, o nosso coração ele pode se exaltar, não compreender. Senhor Johnny Júlio, Deus abençoe no Instagram. A gente pode se exaltar, nosso coração pode se exaltar, A gente pode não saber lidar com a bênção. Tem muitas bênçãos, por exemplo, por que José teve que passar dos 17 aos 30? Por que Davi teve que passar dos 17 aos 30? Perseguição, humilhação. Porque Deus precisa, entenda, ninguém quer passar humilhação, ninguém quer passar dificuldade, ninguém quer passar problema. A verdade é essa. Mas não dá para negar que os processos eles nos ensinam. Os processos eles nos ensinam. Você aprende, o que você aprende num processo, amém, Deus abençoe, Johnny Júlio, Deus abençoe. Às vezes o que você aprende num processo, às vezes em coisas que acontecem, lutas e dificuldades que às vezes Deus permite a gente passar em alguma coisa, nem se você lesse um livro, 10 livros de autoajuda, você não ia aprender. E são coisas que você aprende vivendo, com a experiência de vida, coisas que você vivenciou e que quando você vivencia, você passa a crer, a entender melhor os princípios espirituais que estão por trás daquilo. Por exemplo, quando a Bíblia fala, sabendo que a paciência traz experiência e esperança, e a esperança não traz confusão. Sabendo que a paciência traz experiência, esperança, e a esperança não traz confusão. Então, as experiências que nós temos na nossa vida, que nós passamos, nos exercita na paciência. Às vezes você teve que passar um processo e para você aprender, Senhor Rafa, Deus abençoe, para você aprender sobre para você aprender os processos,
você vai ter que suportar. É sobre suportar, né? E quando você suporta, ter experiência e ter paciência tem a ver com suportar. Então você tem paciência, você suporta a aflição, você suporta as lutas, as aflições, fica firme, principalmente firme em Deus. E o que vai acontecer? Você vai ver o resultado da tua fé, da tua fidelidade, da tua comunhão com Deus. Você vai ver os resultados. Você vai ver na sua vida os resultados da paciência, que gerou experiência, que em outra situação vai gerar para você esperança. Puxa, se Deus me acudiu naquela situação, Ele vai me acudir agora. Aquelas lutas que você passou numa fase da sua vida, ela vai te ensinar próximas coisas, né? Por exemplo, você foi lá, comprou algo que não foi legal, você se deu mal. E aí você percebe que aquilo não fez bem para você, que não deu certo, um tipo de negócio, uma amizade, uma situação, algo que você fez. Tudo se reflete que a gente faz, que não é legal, que não funcionou, que não deu certo. Isso vai gerar uma experiência. E para suportar o processo, porque, por exemplo, você compra algo que te deu um prejuízo. Você fala assim, puxa vida, rapaz, isso aqui me ferrou. Em outras palavras, né? Linguagem NTLH aí, linguagem de hoje. Isso aqui me complicou, né? Nossa, não vou fazer isso mais não, né? Você faz lá um crédito, lá alguma coisa que te complica na vida, faz você sofrer igual louco. Sei lá, tem muita coisa que na vida, né, leva a gente a passar por luta. E aí você fica meio arisco, né? Você fica meio arisco. Então aí o que você vai fazer? Numa próxima situação, você vai agir diferente. Eu me lembro que algumas vezes eu passei por algumas coisas na vida. Quer ver um negócio interessante? Autoridade espiritual é um negócio interessante. Quando você está debaixo de uma liderança, Deus, ele é compromissado com isso. Isso é um negócio sério. Quando você está debaixo de uma liderança, seja o marido e a esposa, há uma submissão aí, né? Tem uma hierarquia aí, né? O marido e a esposa submissa ao marido como ao Senhor, marido como ama a esposa como cristão à igreja. Há uma responsabilidade mútua na aliança, direitos e deveres. Há uma hierarquia. Não é bom a gente querer passar por cima da autoridade constituída por Deus. Quando você seja o marido, seja o pai, seja o pastor, né? É claro, são situações, né? E a gente analisa cada situação em uma situação, mas biblicamente falando, existe uma hierarquia aí, e existe uma autoridade espiritual nisso aí. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Onde isso entra em se humilhar? Moisés Arão e Miriam fizeram um conchavo contra Moisés. Fizeram uma situação ali contra Moisés, e eles fizeram oculto, eles fizeram escondido. E aí, o que aconteceu?
Eles, se Deus fala com Moisés, fala com nós também, e tal, aquilo outro. Aí Deus desce sobre a tenda da congregação e ele chama Moisés, Arão e Miriam. Senta aí. Senta aí. O que vocês falaram de Moisés? O que vocês falaram de Moisés? Ou seja, Deus não aceitou Arão e Miriam falar contra Moisés em oculto. Deus falou para eles, com todo mundo aí, com os profetas, eu posso me revelar em sonho, em visão, tal, mas com Moisés eu falo face a face. Ou seja, o que seria se humilhar? O que seria se humilhar? Aí a Bíblia fala assim: aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta, e aquele que a si mesmo se exalta, Deus humilha. O que seria se humilhar? Entenda, às vezes tem coisas que não ferem a palavra, né? Você não vai obedecer uma ordem do marido que está ferindo a palavra. Você não vai obedecer uma ordem do pastor que está ferindo a palavra. Você não vai obedecer a ordem do governo que está ferindo a palavra, do Estado que esteja ferindo a palavra, né? Isso aí seria uma obediência cega, né? Não é uma obediência cega, você tem a instrução da palavra para saber o que se refere em obediência e o que não se refere. Mas quando você se coloca em obediência, eu aprendi muito isso na minha vida já. Muito nas vivências da vida. Quando você se coloca em obediência e quando você caminha mais uma milha, Deus, ele honra a obediência e até mesmo a colocação tua de não querer confronto. Eu me lembro que uma vez eu tive um problema no dia a dia de trabalho. Escuta esse testemunho que eu vou falar para vocês. Preste bem atenção que lá vai fé aí. Lá vai fé aí para vocês. Eu tinha vendido um produto, estava vendendo um produto para um cliente e teve um desacordo em termos de quantidade, valor financeiro. E o dono da empresa que eu represento começou a querer criar uma situação em cima daquilo, sabe? Era o seguinte, eu estava vendendo uma quantidade de tag e a empresa fez a amostra para cliente, 10 para a quantidade de tag, para 10 mil tags. E ela disse que ia comprar 20. Quando foi comprar, ela diminuiu para 10. E a empresa tinha feito uma amostra, mas era uma cliente muito boa, que comprava sempre, fiel, muito correta. E aí havia uma divergência de preço. Aí eu falei assim, eu falando com o chefe, falei, olha, eu assim, era 10, você fez a amostra, era 20, mas inicialmente era 20, mas você fez a amostra, mas ela queria 10 mil e tal, comprando, pagando o preço de 10 mil, tudo direitinho. Mas como ela tinha dito anteriormente que ia comprar 20, ele embrabou, ele achou que ela tinha que comprar os 20 e tal. Para não entrar em polêmica e resumir o testemunho para vocês, eu disse para ele assim, falei, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio? Não precisa pagar minha comissão. Você não precisa pagar minha comissão. Você ficou descontente, eu percebi que você ficou descontente. Pode faturar o tag para ela, 10 mil, preço de 10 mil, e não precisa pagar minha comissão. O que aconteceu? No mesmo dia, escuta bem o que eu vou falar aqui. No mesmo dia, à noite, final da tarde, uma pessoa veio na minha casa
e falou assim: pastor, eu vim trazer uma oferta para te abençoar. Eu falei: não, mamãe, não precisava. Por quê? Não, eu quero trazer, eu senti de trazer. Eu vim trazer uma oferta para te abençoar. O valor da oferta dava a comissão, dava o valor da comissão que eu ia receber, e eu me humilhei e abri mão. E quantas vezes a gente, às vezes, quer fazer um negócio, tomar uma tal decisão, e entenda, às vezes até você está certo, você não está errado. Às vezes o empregador está errado, você está certo. Às vezes pode ter situação que às vezes você tem alguma coisa, às vezes o pastor pode estar até errado, falou alguma coisa que não deveria ter falado. Se for assim, fora da palavra, e aí a pessoa tem até o direito de falar com o pastor e dizer: pastor, você falou isso aí, mas não é antibíblico, não está certo. Já teve situações, mesmo com liderança, com pastor, que em obediência ao pastor eu tomava as decisões, né? E eu vou falar algo para você: toda obediência, toda vez que você faz algo em obediência, para obedecer, para ser obediente, para fazer o que é reto, o principal abençoado é você mesmo. É justamente aí. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 15:33. Olha isso aqui: o temor do Senhor ensina a sabedoria. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade precede a honra. O que é temor do Senhor? Temor do Senhor é você reconhecer a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. O temor do Senhor ensina a sabedoria. O que é o temor do Senhor? É reconhecer que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece as intenções do coração de todas as pessoas. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo e tem todo o poder. Por que o temor do Senhor ensina a sabedoria? Porque quando você tem temor do Senhor, você observa os preceitos, os estatutos, os mandamentos, todas as classes de ensino da palavra de Deus. Você tem aquilo no coração, você respeita aquilo no seu coração, sede da inteligência. E aí acontece o quê? As coisas de Deus, da palavra de Deus, elas nos dirigem para o bem e nunca para o mal. A palavra de Deus é o livro mais vendido do planeta. E a palavra de Deus, ela é fiel. Deus é fiel. Então, os ensinos da palavra de Deus nos levam para perto de Deus. E nos levam para perto de Deus por quê? Porque o que Deus tem para nós, Aparecida, paz Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo. O que Deus tem para nós, para a nossa vida, o que Deus tem para a nossa vida, é muito melhor do que os nossos pensamentos a nosso respeito. Deus tem pensamentos de paz a teu respeito, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Deus tem para você é melhor do que você mesmo tem. Às vezes você vê algo e você acha que aquilo é bom para você, mas o Senhor sabe o que é bom para você. E o temor do Senhor, ele nos ensina a entrar, nos dá sabedoria. O que é sabedoria? Capacidade de exercer o conhecimento no momento oportuno. Então o temor do Senhor nos dá sabedoria. O temor do Senhor nos dá para a gente conversar com o cliente. O temor do Senhor nos faz abrir mão às vezes de coisas, entenda, às vezes até seu direito. Até seu direito. E às vezes você até abre mão de alguma coisa, dependendo da situação. Se for para você
dependendo do nível que você tiver de chegar para resolver uma situação, dependendo do que for a situação, é melhor deixar para lá. É melhor deixar para lá. Às vezes é melhor, às vezes isso aí, quem convive comigo sabe que eu não estou falando hipocrisia, né? Minha esposa sabe disso, né? Meus filhos já presenciaram isso. Muitas vezes já fiz isso. Às vezes eu abri mão de alguma coisa que era um direito meu, era um direito, mas eu abri mão para não criar contenda, para não brigar, para não discutir. Às vezes a gente até evita, tem situações que a gente até deixa para lá, dependendo do que for, dependendo do que né, a situação, a gente até deixa para lá, para evitar briga, evitar contenda, né? Fulano fez lá. Eu já teve situações aqui que a pessoa fez um serviço para mim aqui em Bálsamo e não ficou bom, e eu voltei novamente na pessoa e não ficou bom. O que eu fiz? Não briguei, não reclamei dele, não fiz nada para ele, não fiquei falando. O que eu fiz? Levei em outro lugar, paguei novamente. Pastor, mas era o direito meu. Entenda, não estou falando de você perder seu direito, mas se você já foi, você já falou, você já refez, você já tentou, vai chegar num nível que vai ficar desagradável, vai ficar chato, vai ficar um negócio duro, difícil, deixa para lá, vai fazer outra coisa, né? Temor do Senhor ensina sabedoria. O que é temor do Senhor? É saber que Deus está em todo lugar, na mente, no telefone, em todos os lugares. E não é só sobre aquilo que aquele que é autoridade sobre a sua vida vê, mas aquilo que ele também não vê, está diante de Deus. Todas as coisas diante de Deus estão nuas e patentes. As minhas, as suas, todas estão diante de Deus. Temor do Senhor ensina sabedoria, e humildade precede a honra. O que é isso aí? O que humildade precede a honra? Você se coloca na posição, de temor do Senhor, e em obediência à palavra você se humilha. Aquilo que está na palavra, você se humilha em obediência para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus manda fazer, ainda que custe para você, ainda que seja duro para você, né? Tendo uma coisa, eu não preciso, escuta o que eu vou falar, presta atenção. Quando eu erro com alguém, não basta eu me consertar com Deus. Eu tenho que me compor com a pessoa que eu falei. Eu tenho que me acertar com a pessoa que eu falei. Isso é se humilhar. Isso é entrar na obediência. Não é simplesmente se eu fiz alguma coisa e aquilo ali, entenda, diretamente eu feri outra pessoa, não basta eu pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa, eu fiz errado, eu agi impiamente, eu isso, eu aquilo. Sabe o que a Bíblia diz? Olha como é que são princípios. Olha que são princípios. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Tem a ver com prosperidade. Alguém fala assim, mas eu não prospero, não sabia que isso aí estava na Bíblia. Está na Bíblia. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, se a gente tem alguma coisa que nós precisamos expressar diante de alguém, nós vamos ter que expressar, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava
trabalhando lá atrás, bem lá atrás, e eu comecei a receber da empresa, receber dinheiros que eram da empresa. Eu falo isso com muita vergonha, né? Numa fase que eu passei. Então eu viajava, eu recebia e eu recebia os cheques com a intenção de depois pagar a empresa. Só que aquilo foi acumulando e virou uma bola de neve. Por quê? Tudo aquilo que você faz que transgride vira bola de neve. Era uma coisa simples de resolver se tivesse tido uma conversa lá no começo. Se fosse necessário tomar outra decisão e fazer. O que eu estou ensinando para você? Nós como servos de Deus, a nossa vida tem que ser transparente. Não dá para ter coisas escondidas, não dá para ter coisas que não estão às claras, não dá. Porque isso impede a bênção de Deus, isso impede você de viver o melhor de Deus, isso impede você de viver aquilo que Deus quer que você viva. Então aqui, ó, olha que a Bíblia diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. Ou seja, às vezes você vai ter que se compor. Tem pessoa que não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa os filhos, não perdoa o empregador, não perdoa o pastor, e assim afora vai. E tem coisas, como eu estou dizendo, quando algo compõe uma outra pessoa, é necessário que eu me acerte. Não é só dizer assim: Senhor me perdoa, então, Senhor me perdoa, tal, você vai lá, xinga toda a pessoa. Um exemplo eu estou dando. Maltrata a pessoa, xinga a pessoa, fala um monte. Senhor me perdoa. É a pessoa que se ofendeu. Não tem que arrumar, não? Não tem que chegar a conversar, não tem que alinhar, não? Aí a Bíblia fala, olha o que a Bíblia diz, ó: se vós perdoardes as ofensas dos filhos dos homens, vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Se vós não perdoardes as ofensas dos filhos dos homens, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Aí a Bíblia fala assim: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7? Não, 70 vezes 7. Mas o que esse versículo fala? Se seu irmão pecar contra ti e vier ter contigo, perdoa. É aquela situação que a pessoa xingou, esbravejou, brigou, né? Mas a pessoa desce o Jordão e fala: ó, eu fiz isso aí com você, isso, e eu quero que você me perdoe. E quem está ouvindo tem o dever de perdoar, quando há confissão. Aí a Bíblia fala assim: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Vocês conseguirem entender o quanto os princípios espirituais estão por detrás da fé, da prosperidade, da honra? Quantos princípios espirituais estão por trás? Não é simplesmente eu dizer assim: não, eu devolvo o dízimo. Tema atual isso, né? Eu devolvo o dízimo. Beleza, devolve o dízimo, isso é maravilhoso. É um princípio bíblico, é um princípio que tem o seu respaldo. Ok. Mas quando você precisa acertar com alguém, você acerta? Você libera perdão? Você volta a conviver, dando o respaldo? É lógico que o perdão ele tem uma série de assuntos, né? Tem coisas que você perdoar não quer dizer que você precisa ter afinidade, dependendo do caso e da situação. Exemplo, casos graves, né? Um estupro, uma pedofilia e etc.
É uns negócios duros isso aí, né? Terrível. São péssimos, difíceis. Né? Então o que dá? O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. A pessoa mais humilhada que pisou nessa terra foi Jesus, e sem dever. E ele foi humilhado por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. Ele se humilhou. Foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Ao som desse nome todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar. Ou seja, se eu quiser ter a honra de Deus, se eu quiser buscar a Deus e ser honrado por Deus, eu preciso me humilhar na presença de Deus. Alguém dizia assim, né? Alguém dizia assim: os humilhados serão exaltados. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que aqueles que a si mesmos se humilham serão exaltados. Aqueles que a si mesmos se humilham. Você vê que nesse texto, e a gente já está indo para os finalmente de hoje aí, você vê que nesse texto que fala isso, tinha dois homens, um fariseu e um publicano. O fariseu dizia: obrigado, Senhor, porque não sou como os demais pecadores, nem como aquele publicano ali, né? Eu sou dizimista, sou isso, sou aquilo, e tal, e pá, e tal. Colocando o outro como um pecador e ele como o sem defeito, né? O que não tem nenhum defeito. E o outro, a Bíblia diz que ele entrou no templo e não ousava nem levantar a cabeça, mas batia no seu peito e dizia: perdoa, Senhor, que eu não sou digno nem de estar aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, que eu sou um pobre pecador. E aí a Bíblia fala assim: quem saiu justificado? Aquele que se exaltou ou aquele que se humilhou? Quem saiu justificado é aquele que se humilhou. Aí a Bíblia fala assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no tempo oportuno Ele vos exaltará. Então, entenda, se humilhar debaixo da presença do Senhor, se humilhar diante daquilo que a palavra diz, se humilhar daquilo que é obediência à palavra. Você se humilha, você se coloca em humildade, humilhação, para obedecer a palavra, para ser uma pessoa que está fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. E tem situações que Deus fala conosco para a gente se acertar, se alinhar. Às vezes dependendo, eu já vi situações, né, que há um atrito de alguma forma, que só uma parte foi ofendida, a outra não. Só um lado foi ofendido, mas gerou uma contenda e não ficou meio chato. E Deus direcionou a pessoa, falou com a pessoa para ir na casa dessa pessoa pedir perdão, até mesmo estando não tendo ofendido, mas por a pessoa se sentir ofendida. Aí acontece o que? Vem a honra. A humildade precede a honra. O que aconteceu com Mardoqueu? O que aconteceu com Mardoqueu? Amã fez uma forca para Mardoqueu. Preparou para Mardoqueu. E Mardoqueu está lá na sua obediência, obedecendo a Deus, fazendo o que é reto, defendendo o rei, que era uma autoridade constituída por Deus, a favor, ajudando o rei, que era uma autoridade constituída por Deus. Lá no meio do processo, que Amã faz uma forca para Mardoqueu, o rei se lembra de algo que Mardoqueu tinha feito. Mardoqueu tinha sido fiel ao rei e tinha ouvido que tinha alguém querendo matar o rei, perto do portão onde ele ficava, o pessoal conversando: vamos matar o rei. O que aconteceu? Mardoqueu vai lá e conta para o rei: ó rei, tem um pessoal lá que está querendo matar você. Ele conta.
Aí acontece o quê? A forca que era do Mardoqueu, que era do Amã, vai para o Mardoqueu. E na situação que ele tenta humilhar Mardoqueu, Deus fala com o rei o que Mardoqueu tinha feito de bom para com o rei. Rogério, paz, senhor Rogério, abençoe. Mardoqueu tinha sido fiel. Lembra que eu estou falando aqui sobre autoridade agora há pouco? Hierarquia? Mardoqueu tinha sido extremamente fiel ao rei, ao ponto de defendê-lo quando eles queriam matá-lo. O rei, alguém está lendo o livro de crônicas para o rei. Alguém fez alguma coisa para Mardoqueu por esse feito? Não, ninguém fez. Ele chama Amã e fala: "Ei, Amã, o que você faria para alguém que o rei quer honrar?" E o Amã está achando que a honra era para ele. Colocaria num cavalo branco, colocaria uma capa, colocaria uma coroa, colocaria isso, colocaria aquilo, e andaria na cidade dizendo: "Seja honrado." Deus falou, o rei falou para ele, Deus usando o rei, falou para ele: "Não, beleza, faz o seguinte, prepare isso aí para Mardoqueu, põe ele no cavalo branco, uma capa nele, uma coroa, dá uma voltinha com ele na cidade e puxando ele aí." Por quê? Porque Mardoqueu estava em obediência a Deus e ao rei, uma hierarquia humana e uma hierarquia divina, obedecendo ao Senhor. É muito poderoso esse princípio, é muito poderoso. Às vezes uma coisa que você faz, a paz, um abração, Deus abençoe. Uma coisa que você faz em obediência, se humilhando, é justamente que vem a honra de Deus. Às vezes, entenda, quando eu estava na igreja que eu estava, por muitas vezes eu tive vontade de sair de lá, antes do Senhor ter me dirigido aqui para o ministério. Por muitas vezes eu tive essa vontade, dentro de circunstâncias que às vezes aconteciam ali. E eu fiquei fiel, obediente ali durante os 8 anos. Fui consagrado evangelista, fui consagrado a pastor. Se o Espírito Santo tivesse falado para mim: "O teu lugar é aqui, fique aqui", eu ficava lá por mais 10, 20, 25, 35, 45. Eu tenho que estar onde Deus quer que eu esteja. E aí, para fazer isso, você se humilha. Então me humilhei, muitas vezes me humilhei. Não foi uma vez, duas, não. Em 8 anos me humilhei muitas vezes. Eu, esposa também. Muitas vezes nós nos humilhamos lá. Muitas vezes nós nos humilhamos. Para irmão, pastor, muitas vezes. Aí vem o que? Quando Deus tomou o caminho em obediência, fazendo a vontade dele, ele preparou tudo que se refere ao ministério. Tudo. Deus preparou um lugar top para a gente congregar. Deus preparou cadeiras maravilhosas. Deus preparou som. Deus preparou tudo. Ou seja, você se humilha e Deus te exalta. Quem honra é o Senhor. A honra vem do Senhor. Então que nós possamos compreender, quando eu obedeço a palavra, o Espírito Santo, quando eu fico na vontade de Deus, ainda que me custe alguma coisa, até mesmo humilhação às vezes, fique em obediência, faça em obediência, e você pode ter certeza, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Vou falar de novo. Deus vai te honrar. São princípios espirituais que levam à honra. A Bíblia diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade precede a honra. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos orar a Deus, pedir para o Senhor ir à nossa frente, falar conosco, dirigir a nossa vida, se humilhar na presença do Senhor,
Dizer, Senhor, eu me humilho na tua presença, me humilho em obediência. E aquilo que eu faço em obediência tem um doce fruto. Tem um fruto abençoado, porque esse fruto é um fruto que vem do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos orar, gente. Deus abençoe meus irmãos que assistiram essa live, né? Vou dar minhas recomendações finais aí. Que Deus nos capacite a se colocar em obediência. E você pode ter certeza que ainda que você esteja passando um dia difícil, uma fase difícil, a humildade, a humilhação precede a honra. Que você possa ser tremendamente honrado pelo Senhor. Como Mardoqueu foi honrado, como José foi honrado, passou por humilhação, mas foi honrado. Como Davi passou por humilhação, mas foi honrado. Como Jesus passou por humilhação, mas foi honrado. A honra do Senhor ficou sobre a vida deles. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, a voz que falou é a minha, mas a palavra de Deus é do Teu Espírito Santo, que vem, Senhor, nos ensinando, nos capacitando a falar, Senhor, aquilo que está no Teu coração. A Tua palavra fala que Jesus foi obediente até a morte de cruz, se humilhou, tomando a forma de servo. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, deu a Ele o nome que é sobre todo nome. Senhor, nós cremos, Senhor. Ó Pai, nós queremos diminuir, nós queremos, Senhor, dizer, Senhor, perdoa, Senhor, porque nós somos falhos. Perdoa, Senhor, porque nós não somos merecedores de nada. Perdoa-nos, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Perdoa, Senhor, quanto muitas vezes nós não falamos segundo nós deveríamos falar, não pensamos como deveríamos pensar, não agimos como deveríamos agir. Mas o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos ensina, porque o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra aqui essa noite, sabendo, Senhor, que tudo, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome, que é sobre todo o nome de Jesus. Eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos. Ó Pai, abençoa a semana deles, eles possam ter uma terça-feira de vitória, eles possam ter, ó Pai, uma semana abençoada, ó Pai, que eles possam ver o agir do Senhor sobre a vida deles, física, material, espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Livra de todo mal para a glória de Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus para a glória de Deus. Quem crê nisso diz amém e amém. A paz do Senhor, amados, Deus abençoe, irmãos que estão assistindo no Instagram, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Os irmãos que assistiram até agora, ficaram aí até agora, grande abraço, Rogério, a Maiara, que estava ali também, todas as pessoas que estavam, né, se sintam saudadas aí pelo poder do nome de Jesus, na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos aqui também do Facebook, todos sem exceção, que a paz do Senhor Jesus seja na vida de vocês. Não esquece de compartilhar, gente. Quem não compartilhou essa live aí, compartilha, que tem muita coisa boa aí para ensinar e abençoar a vida de muita gente aí para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos aí finalizar.